Galera, nós vamos continuar agora e para falar da qualidade da gasolina, a gente precisa entender como funciona um motor de combustão interna, que é onde a gasolina vai entrar. Bom, como é que é o motor de combustão interna? O motor de combustão interna, tá? Eu estou representando aqui em 4 desenhos. É um motor que vai funcionar num ciclo que a gente chama de ciclo Otto. Esse ciclo Otto ele é dividido em 4 tempos ou estágios, tá? Cada imagem aqui representa um tempo ou estágio. Aqui o primeiro tempo, o segundo, o terceiro e o quarto tempo. É um motor de 4 tempos. Bom, o motor de combustão interna ele vai funcionar então em 4 tempos ou estágios. O primeiro é chamado de admissão ou injeção, tá? Injeção. O segundo tempo é o tempo da compressão. O terceiro tempo é o tempo da explosão. E o nosso quarto tempo é o tempo da expulsão ou exaustão. Bom, então cada um desses tempos vai acontecer alguma coisa e nós vamos entender o que é que vai acontecer aqui, tá bom? Bom, antes da gente entender como é que são esses tempos, né, a gente tem que saber o que é cada peça desse desenho. Bom, aqui ó, nós temos uma câmara de combustão. Essa câmara de combustão tem 2 portinhas. A primeira aqui ó, é a válvula de entrada ou válvula de admissão. E aqui vai ser a válvula de saída ou de escape. Aqui em cima a gente tem uma vela, tá? Essa vela tem um papel especial que a gente vai entender daqui a pouco. A gente tem aqui ó, um pistão que desce e sobe dentro dessa câmara de combustão. Esse pistão está conectado em uma biela, que é esse bracinho aqui. O papel da biela é converter um movimento que é linear em um movimento circular, tudo bem? A biela, então, ela está conectada tanto no pistão quanto no virabrequim, e o virabrequim está conectado no eixo que vai levar o movimento lá para a transmissão do carro e aí para o carro finalmente andar, ok? Então, pistão, biela, virabrequim. Os próximos desenhos é a mesma coisa. Então, ó, pistão, biela, virabrequim dentro da câmara de combustão. Nós temos a válvula de entrada ou admissão, válvula de saída ou escape, tem a vela bonitinho. De novo, vela, admissão, escape, pistão, biela, virabrequim. Câmara de combustão. Câmara de combustão, tá? Pistão, biela, virabrequim, admissão, escape e vela, tá? Primeiro desenho é o primeiro tempo. O primeiro tempo é o tempo da admissão ou injeção. No primeiro momento aqui, ó, essa válvula, que é a válvula de escape, vai estar fechada, tudo bem? A válvula de escape fechada e a válvula de admissão aberta vai permitir ó, que seja admitido ou injetado dentro da câmara de combustão a mistura. O que vai ser a mistura? A mistura explosiva. A mistura que vem o combustível e o ar, tá bom? Lembrando, tá, que a injeção eletrônica do carro ajusta para mim a proporção entre ar e combustível para que aconteça a explosão dentro do motor. Bom, então vai entrar ar e combustível aqui na admissão, no primeiro tempo, que é o tempo de admissão. E à medida que o combustível entra aqui na válvula de admissão, esse pistão começa a descer, tudo bem? Então o combustível está entrando, tá? E o pistão está descendo, ok? Então vou desenhar aqui, ó, o pistão desce, beleza? E além do pistão descer, ó, esse virabrequim agora, ó, esse virabrequim vai girar. Então o pistão está descendo, o virabrequim vai girar aqui para o pistão descer. Então o pistão faz esse movimento aqui, né? Desce enquanto o virabrequim mexe. Bom, esse é o primeiro tempo, é o tempo da admissão. O segundo tempo é o tempo da compressão. Bom, antes da gente passar para a compressão,
Então o pistão ele vai começar lá em cima, no limite superior dele. O limite superior dele a gente chama de ponto morto superior. Então o pistão vai começar lá em cima, ó, saindo do ponto morto superior e vai descendo à medida que combustível e ar está sendo admitido. Então desce até o limite inferior. Esse limite inferior é chamado de ponto morto inferior. E agora, ó, nós estamos no estágio de compressão. No estágio de compressão, a válvula de admissão está fechada e a válvula de escape também está fechada. A mistura ar mais combustível que foi injetada aqui dentro, tá? Que foi injetada aqui dentro. Vou até apagar ela daqui porque aquela não entrou ainda, né? Tá entrando. A mistura ar mais combustível que veio lá do sistema de injeção, que foi injetada aqui dentro, nesse segundo estágio, nesse segundo tempo, vai ser agora, ó, comprimida. E ela vai ser comprimida até chegar praticamente lá no limite máximo, que a gente chama de ponto morto superior. Bom, chegou no limite máximo, então o pistão aqui, ó, o pistão aqui está subindo, tá? O pistão aqui está subindo, o virabrequim continua o seu movimento, tá? O pistão aqui, ó, está subindo, o virabrequim continua o seu movimento. O pistão sobe até no seu limite máximo. Quando o pistão chega no ponto morto superior, acaba a compressão e inicia a explosão. Uma vez que o pistão está, ó, no ponto morto superior, preste bem atenção, o pistão está aqui, ó, no ponto morto superior, no limitezinho lá, e a mistura ar mais combustível está completamente comprimida aqui, ó, ao máximo possível. Nesse exato momento que chega lá em cima, de forma sincronizada, a vela começa a atuar. Surge uma faísca na vela. Ó, surgiu a faísca na vela, a mistura ar mais combustível, junto com a faísca, bum, explode. Na hora que explodiu, o pistão, ó, bum, desce de uma vez. Então, explodiu a mistura, o pistão desce de uma vez, tá? Então, o pistão desce aqui na explosão, tá? O virabrequim tá continuando o seu movimento. Beleza? Aqui, ó, desce de uma vez. Essa é uma das etapas mais importantes, porque é a etapa de maior potência, de certa forma, e que faz com que o eixo do motor vire mais forte, que é responsável pelo movimento do carro, tá? Então, a explosão acontece, bum, desce de uma vez esse pistão, e a gente entra agora, ó, num quarto estágio. Lembrando que a explosão acontece com a admissão fechada e o escape fechado. Bom, cheguei no ponto morto inferior agora, depois de ter explodida a mistura. Uma vez que explodiu a mistura, o que vai ter aqui dentro? Os gases, tá? Resultantes dessa explosão, dessa combustão. A válvula de admissão continua fechada e agora, ó, a válvula de escape se abre. Abriu o escape. O pistão agora começa a subir para expulsar os produtos da combustão. Então o pistão sobe, tá? O pistão sobe e quando ele sobe, ele está expulsando na válvula de escape os produtos da combustão. Beleza. Uma vez, ó, expulso os produtos da combustão, a válvula se fecha e a gente retorna ao primeiro tempo, que é o tempo da admissão. Por que a gente tem que entender esse motor? Porque a qualidade da gasolina interfere diretamente no funcionamento do motor, tá? E quando a gente interfere diretamente no funcionamento do motor, a gente pode atrapalhar ou ajudar o rendimento do carro. Bom, a qualidade da gasolina está relacionada a quanto ela consegue sofrer compressão, tá? Lá no estágio de compressão, o quanto ela consegue resistir à compressão sem sofrer explosão, tá? Então, ó, atenção, presta bem atenção. Se essa gasolina tem uma qualidade muito boa, ela vai ser comprimida, mas não vai explodir antes da hora. Então, essa gasolina é de qualidade. O que acontece se a gasolina não for de qualidade? Se a gasolina não for de qualidade, à medida que ela está sendo comprimida antes de chegar no ponto morto superior, explode. E olha, note que ela explode sem a presença da faísca. Ou seja, explodiu, pistão desceu,
fora da hora, sem chegar lá em cima, explodiu, o pistão desceu. Para piorar, no próximo estágio, a faísca da vela vai vir em seguida, só que já aconteceu a explosão, né? Fora de hora, de novo. E aí vai bagunçar o funcionamento do motor. E aí vai produzir um ruído, que é chamado de batida de pino, ok? Então vamos lá, ó. De novo, a qualidade da gasolina está diretamente relacionada a quanto ela sofre compressão sem sofrer explosão, beleza? Então, ó, quanto maior a qualidade da nossa gasolina, maior vai ser a eficiência da explosão. E se maior for a eficiência da explosão, maior vai ser a potência do motor. A potência do nosso motor. Então lembrando, ó, se a gasolina for de qualidade, perfeito. Se ela não for de qualidade, vai desincronizar esses tempos de compressão e explosão e vai produzir um ruído característico. Esse ruído característico é conhecido como knocking ou batida de pino, tá? Escreve knocking ou batida de pino, ok? Apaguei o trem aqui, velho. Beleza, galera, ó. Então, a qualidade da gasolina a gente já aprendeu que é uma coisa muito importante. Como é que a gente mede a qualidade da gasolina? A qualidade da gasolina é medida numa escala chamada de octanagem ou índice de octano. O índice de octano ou a octanagem é uma escala criada para medir a qualidade da gasolina. Essa escala vai de 0 até 100, tá? E ela vai usar alguns parâmetros. O que é o índice 100 octanas? O que significa o índice 100 octanas? Ou octanagem 100? Ou índice de octano 100? O que significa isso? Que a gasolina consegue resistir ao máximo sem sofrer explosão. Qual dos componentes da gasolina que é o melhor representativo para isso? Que é o melhor representante para isso? Bom, quem representa para a gente o índice 100 de octanagem é o isoctano. O isoctano é o principal constituinte da gasolina em termos de octanagem. É o que melhor consegue resistir à compressão sem explodir antes da hora. Bom, o isoctano, também chamado, na IUPAC ele é chamado de 2,2,4-trimetilpentano. O 2,2,4-trimetilpentano é o melhor representante. Quando a gente diz que o índice de octanagem é 100, é como se eu tivesse 100% de isoctano, ok? O meu I aqui, ó, significa isoctano. Se o índice de octanagem fosse 0, é como se eu tivesse 0% de isoctano. Beleza, vamos continuar o nosso raciocínio. Não terminei aqui não, tá? Vamos continuar. Se a gasolina tivesse índice 0 de octanagem, quer dizer que é a pior gasolina em termos de resistir à compressão sem sofrer explosão. Quem é o nosso representante para isso? Bom, o hidrocarboneto que menos resiste à compressão sem sofrer explosão é o heptano, tá? Uma gasolina de qualidade 0 em termos de octanagem, de índice de octanagem 0 ou índice de octano 0, é como se ela fosse composta por 100% de heptano. E à medida que eu vou diminuindo a quantidade de heptano, ó, eu chego no índice de octanagem 100, é como se eu tivesse lá 0% de heptano. Então atenção, a escala de octanagem ela é baseada em 2 componentes da gasolina. O que melhor resiste à compressão, que é o isoctano, e o que pior resiste à compressão, que é o heptano. Lucas, explica esse negócio melhor. Calma. Bom, se a gasolina tiver um índice, por exemplo, de 75 octanas, o que significa isso? Significa que ela se comporta como se fosse uma mistura de 75% isoctano, né? Eu vou colocar a graduação aqui, ó. 25% isoctano
aqui 50% isoctano, aqui 75% isoctano. Vou colocar embaixo agora. 75% heptano, 50% heptano, 25% heptano e 0% heptano. Bom, se a gasolina tivesse índice de octanagem 75, significa que ela se comporta como se fosse uma mistura, em que 75% é isoctano, que é o cara bom, e 25% fosse heptano, que é um cara ruim. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gasolina que a gente compra, ela tem que obedecer essa escala aqui. E a referência vai ser sempre essa escala, tá? Ela vai seguir essa escala. A gente consegue comprar 4 tipos de gasolina, basicamente. Ó, a gente consegue comprar a gasolina comum. A gente consegue comprar a gasolina aditivada. A gente consegue comprar a gasolina premium. E a gente consegue comprar a gasolina pódium. Qual a diferença entre cada uma delas? Bom, a gasolina comum, o índice de octanagem dela, ó, o índice de octanagem da gasolina comum que a gente compra é 87. 87. A gasolina aditivada também tem índice de octanagem 87. Também. Só que além de ter índice de octanagem 87, ela é aditivada, ela tem aditivos detergentes. O que são esses aditivos detergentes que estão presentes na gasolina aditivada? Eles servem para melhorar o funcionamento do carro. Por quê? Porque eles limpam os bicos de qualquer obstruçãozinha que tiver lá que está atrapalhando o fluxo de ar ou de combustível, tá bom? Então, ó, lá na gasolina aditivada, o índice de octanagem é o mesmo. Mas por que a galera costuma dizer que o carro funciona melhor com a gasolina aditivada? Porque, na verdade, quando você usa a gasolina aditivada, ele está limpando os bicos do carro. Os aditivos detergentes limpam os bicos, tá bom? Mantém os bicos e o funcionamento do carro melhor, não por causa do índice de octanagem, mas pela presença dessas substânciazinhas que são detergentes e que limpam os bicos, tá bom? Já a gasolina premium, o índice de octanagem dela, ó, não é 87 mais. Ela é um pouco superior. O índice de octanagem dela é 91. E ela também tem esses aditivos detergentes. Ela também tem os aditivos detergentes. E por último, nós temos a gasolina pódium. A gasolina pódium tem índice de octanagem 95, tá? Índice de octanagem 95. E ela tem aditivos, eu vou até abreviar aqui, tá? Ela tem aditivos detergentes e além disso, ó, ela tem ainda um baixo teor de enxofre. Então, quando você compra gasolina pódium, você está comprando uma gasolina de octanagem maior, que tem aditivo detergente e além disso, ó, um baixíssimo teor de enxofre, tá? Isso faz com que a gasolina tenha um desempenho maior, um desempenho melhor, tá bom? Bom, e por último, o que são antidetonantes? Bom, antidetonantes são substâncias que, quando adicionadas à gasolina, aumentam a sua capacidade de resistir à compressão sem sofrer explosão. Antidetonantes aumentam a octanagem da gasolina, tá? Então, o que eles são? Ó, são substâncias que aumentam a octanagem da gasolina, ok? E essas substâncias que aumentam a octanagem têm uso permitido, tá bom? Essas substâncias têm uso permitido. Um exemplo de substância é o metiltercibutil éter. O Conselho Nacional de Petróleo, tá? Autorizou a ANP, tá? A usar o metiltercibutil éter, que é um antidetonante,
até 7% em volume, a fim de aumentar a qualidade da gasolina e permitir que ela fique nessa faixa aqui, ó, 87, 87, 91 ou 95. Permitir que ela seja uma gasolina adequada para consumo. A gasolina que a gente compra tem que ser índice 87, não pode ser menos do que isso. Então o que as empresas, as empresas não, né? Na verdade, a Petrobras faz? Ela usa antidetonantes a fim de aumentar a qualidade da gasolina e fazer com que ela chegue a 87. Bom, antigamente a galera costumava usar a naftalina, tá? A naftalina era muito utilizada antigamente para fazer esse papel de antidetonante. Só que mudaram a composição da naftalina, tá? A naftalina não é mais naftalina exatamente. Tem outras substâncias lá e quando essas substâncias sofrem combustão, o índice de toxicidade dos produtos da combustão aumenta muito. Então não pode usar naftalina, beleza? O que a gente tem que usar? A gente tem que usar metil-terce-butil-éter. Eu vou escrever aqui, tá? O metil-terce-butil-éter é assim, ó. É um éter, então tem um oxigênio no meio, tá? Nós vamos aprender essa parte de éter ainda. Nós vamos aprender isso lá em funções orgânicas. Mas o metil-terce-butil-éter tem um metil de um lado e do outro lado, ó, um terce butil. Então, ó, metil, terce, butil, éter. Esse cara aqui, ó, foi autorizado, tá? Até 7% em volume na gasolina, tá bom? Significa que se você comprar uma gasolina, 100 litros de gasolina, por exemplo, você pode estar comprando até 7 litros desse cara aqui junto, lá na mistura. Esse cara aqui, ó, é um líquido incolor, tá? É um líquido incolor. Então vai ser adicionada a mistura da gasolina lá sem problemas, né? Com temperatura de fusão aproximadamente menos 110 graus Celsius, tá? E uma temperatura de ebulição em torno de 55 graus Celsius. Então ele vai se comportar bem lá na mistura da gasolina e ele vai ser adicionado, ó, a fim de aumentar a octanagem. Tudo bem? Então, nesse contexto de qualidade da gasolina, é tudo que a gente tinha para ver.